Então vamos lá. O que é uma incidência lateromedial? Isso significa dizer que o raio está entrando aqui, ó, na região lateral. A região lateral é a região correspondente ao polegar e sai aqui na região medial. E a incidência médio-lateral? Observa que aqui, ó, esse maléolo aqui, não sei se vocês estão conseguindo observar, é o maléolo medial. Ou seja, o raio está entrando na região medial e saindo na região lateral. Aqui a gente observa, por exemplo, um perfil de punho e aqui a gente observa aqui um perfil de tornozelo. Então, existem 3 tipos de perfil. O médio-lateral, o lateromedial e o laterolateral. Quem seria o perfil laterolateral? O raio entra no lado direito e sai no lado esquerdo. Quem é o perfil lateromedial? O raio entra na região lateral e sai na região medial. E quem é o perfil médio-lateral? O raio entra na região medial e sai na região lateral. É um pouco, talvez, confuso, mas a gente vai fazer exercícios e isso vai facilitar o estudo de vocês. Continuando, vamos falar das posições específicas que nós vamos utilizar. Lembrando que posicionamento está se referindo à posição do corpo do paciente com o receptor de imagem. Então, por exemplo, o paciente está aqui de lado, né? De lado, para uma incidência perfil. Agora, que perfil ou posição lateral seria esta imagem aqui, professor Marcos? Perfil direito ou perfil esquerdo? A resposta é perfil direito. Por quê? Essa jovem aqui está com o lado direito encostado no receptor de imagem. A mesma coisa aqui, perfil direito. Se ela tivesse de frente para cá, aí seria perfil esquerdo. Ok? Então, posicionamento, estamos fazendo referência ao lado que está em contato com o receptor, com a mesa ou com o chassi. Nós temos as posições oblíquas. Cuidado para não confundir a posição oblíqua com a incidência oblíqua. Incidência, sempre estamos nos referindo aonde o raio entra, aonde o raio sai. Então, o que seria aqui, professor Marcos, essa incidência, essa posição, melhor falando, oblíqua? A posição oblíqua, primeiro, ela tem que estar a 45 graus, ela nem está de frente nem está de lado, ela está ali naquele meio termo. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. A posição oblíqua a gente diz que um lado está mais encostado e o outro lado está o quê? Mais afastado. Então nós temos a incidência oblíqua. Agora, o posicionamento oblíquo. Percebe que até se a gente não vigiar, a gente acaba soltando o termo incidência aqui sem querer. Agora, vamos lá. Responde uma pergunta aqui. Isso aqui é uma posição oblíqua? Sim. Aí me responde aqui, é uma posição oblíqua anterior ou posterior? Quando você, aluno, vê essa imagem, teu cérebro logo fala assim, oblíqua anterior. Porque você está pensando em incidência. Mas na realidade isso aqui é uma oblíqua posterior. Por quê? A região posterior ou dorsal que está em contato com o receptor de imagem. Analisa só. Então é uma oblíqua posterior. É uma oblíqua posterior direita ou esquerda? Nesse caso aqui, uma oblíqua posterior esquerda. Por quê? Porque é o lado esquerdo que está em contato com o receptor de imagem. Então é muito importante a gente olhar e saber o que a questão está pedindo para a gente. A questão está pedindo posicionamento ou incidência. Porque se isso aqui for uma incidência, é uma oblíqua anterior. Mas se for um posicionamento, é uma oblíqua posterior esquerda. Então a gente tem que estar ligado no termo da questão. Olha essas oblíquas aqui, ó. Olha essa oblíqua aqui. Percebe que um lado está mais encostado que o outro, então é uma oblíqua. Agora, qual é a superfície corporal que está mais encostado aqui, professor Marcos? É a região anterior ou posterior? Região anterior. Qual é o lado? Lado direito. Então, qual é o nome desse posicionamento aqui? Oblíqua anterior direita. Ok? Oblíqua anterior direita. Então, é para a gente estar ligado. O que confunde é a oblíqua. A incidência P, a incidência PA, acredito que vocês não tenham dificuldade, lateral direito, mas a oblíqua, ela vai fazer o nosso cérebro pensar mais um pouquinho.
Dá uma olhadinha agora aqui nas posições de decúbito. Só para a gente ganhar tempo, não pretendo ler todos esses textos, senão vai ficar algo muito exaustivo. Vamos lá. Esse cara aqui, ele está deitado. A palavra decúbito significa estar literalmente o quê? Deitado. Ele está deitado como? Em decúbito dorsal ou decúbito ventral? A resposta é nenhum dos dois. Ele está deitado de lado. Então eu falo decúbito lateral. Agora, me responde uma pergunta rapidinho aqui. Ele está deitado sobre o lado direito ou sobre o lado esquerdo? Pensou? Lado esquerdo. Então, essa posição aqui, esse posicionamento aqui, qual é? Decúbito lateral esquerdo. Ok? Decúbito lateral esquerdo. Aqui já é o contrário. Decúbito lateral direito. Beleza? Então a gente tem que estar muito atento nas posições para a gente não confundir. Dá uma olhadinha aqui. Qual é o posicionamento da paciente? Aqui é muito simples, decúbito dorsal. Mas qual a incidência ela está realizando aqui, professor Marcos? A incidência, ó, é uma incidência lateral. É um perfil. Mas qual o posicionamento? Decúbito dorsal. A mesma coisa aqui. Qual o posicionamento, professor Marcos? Decúbito ventral. Qual a incidência? Uma incidência lateral. Percebe que esses termos, eles estão juntos, mas estão separados. Eles não podem ser confundidos aí pelo seu raciocínio. Incidência axial. O termo axial refere-se ao eixo longo de uma estrutura ou parte. Também se costuma dizer que a incidência axial percorre o maior eixo do corpo. Ela percorre o maior eixo do corpo, a incidência axial. Se eu botasse aqui na perpendicular, correria o menor eixo. Mas eu digo que a incidência axial é toda incidência onde o raio recebe uma angulação. Nesse caso aqui, como o raio ele está apontando para a região dos pés, isso aqui seria uma angulação podálica. Ok? Então, axial se refere ao eixo longo de uma estrutura, ou simplesmente quando o raio recebe um determinado tipo de angulação. Essa incidência aqui, ó, axial ínfero-superior, por que ela recebe esse nome, professor Marcos? Porque o raio está entrando de forma angulada na região inferior e saindo na região superior. Então a gente diz que é uma incidência axial ínfero-superior. Incidência tangencial é quando o raio toca uma curva ou uma superfície. Vamos vir para cá. Ó. Aqui você tem o axial de patela, ó, método de Hugstone. Então, ó, o raio está apenas tocando aqui a patela. O raio está apenas tocando aqui, ó, a pontinha do zigomático. Então, incidência tangencial quando o raio toca uma superfície. Vamos fazer uma pausa e a gente vai falar aí das incidências apico-lordótica e incidência transtorácica lateral.